Em resumo, direito penal do inimigo, que era uma equivalência entre facções criminosas e organizações terroristas, para você retirar direitos dos faccionados e tornar o direito rápido e muito rígido contra eles, mudar a lei de execuções penais, que hoje permite saidinha, progressão penal, e mudar as penas hoje, né? Os crimes nossos têm penas muito brandas, e nós queremos que as penas fiquem mais rígidas. A gente até brinca às vezes, dizendo que a Suzane von Richthofen, ela praticamente matou os pais. Ela é acusada, né, de ter matado os pais. E ela sai a saidinha dela, o Dia das Mães e Dia dos Pais. É bizarro. É um absurdo. Esse país é uma piada. Na verdade, institucionalmente, o Brasil virou uma piada. Uma coisa dessa acontecer é naturalmente uma piada. É sem comentários, como dizem. Né? O modelo de segurança deve ser mais federalizado ou deve continuar concentrado nos estados? Eu acho que ele tem que ter... Ele pode ser federalizado... Quando a gente fala federalização, nos Estados Unidos chama-se distribuir para a base. Sim. Aqui no Brasil a gente fala que a federação assume. É o contrário um do outro, mas o que eu defendo, os estados podem ter certa autonomia para ter políticas penais, só que com um sarrafo muito alto. Por exemplo, eu estabeleci um sarrafo muito alto para todo mundo, mas se o estado de Santa Catarina quiser ter pena de morte, o Ceará não, beleza. O Santa Catarina tem pena de morte, o Ceará não. Só que em ambos lugares as penas têm que ser muito altas. Entendi. O Brasil vive uma crise de segurança, isso é fato. Né? Principalmente nas grandes cidades. O que fazer para enfrentar essas facções e essas milícias que existem em alguns estados? Declaração de guerra contra elas, tomar as áreas que elas controlam, utilizar a inteligência para poder desmontar o aparato burocrático institucional envolvendo empresas que fazem lavagem de dinheiro para esses caras, tomada do Porto de Santos, que hoje é basicamente a porta de saída da droga do Brasil para o mundo, isso vai retirar faturamento do PCC, tomar todos os bairros, favelas, cidades que estão na mão do Comando Vermelho, destruir a sua liderança, prender e matar seus principais líderes, ou seja, fazer uma limpa geral nesses caras, e aí alterar leis que envolvem crimes comuns, tráfico de drogas, aumentando as penas, tornar a polícia mais efetiva, colocar câmeras nas principais cidades para reconhecer o rosto dos bandidos, e aí tornar, vamos dizer, a capacidade do Brasil de gerir lei e ordem muito mais efetiva, reduzindo, vamos dizer, a quantidade de mortos por 100 mil habitantes, que hoje no Brasil está em coisa de 22 a cada 100 mil, para pelo menos 1 a 2 a cada 100 mil. Essa semana, inclusive, foi a manchete do Jornal da Metropolitana de hoje, aumentaram o número de mulheres em busca de medidas protetivas. Uhum. Praticamente 17,5% no estado de São Paulo. Esse aumento, como que trabalhar para que essas mulheres sejam representadas e sejam protegidas? Aumento de penas para quem comete crime. Veja, tudo que estavam vendo de crimes do Comando Vermelho, ou um homem que quer estuprar uma mulher, ou bate na mulher em casa, tudo é sobre lei e ordem. E o Brasil, ele pune, e quando consegue punir alguém, ele pune pouco e pune mal. Nós temos que punir muito e punir mais. Então, aumento de lei e ordem. Eu não acredito nessas... não, vamos fazer o seguinte, vamos reeducar os homens nas escolas, ensinar eles... Cara, não precisa muito disso, não. A melhor educação que tem é o cara entender que se ele fizer uma besteira, ele vai ficar preso por muito tempo. Você vai ver que o malandro vira bom moço rapidinho. Essa é a principal política social, medo. E também teria que ter uma revisão do Código Penal, que é muito antigo, né? Mas é exatamente isso que eu estou propondo. Uma grande revisão do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Vamos mudar um pouquinho de assunto, entrar Claro. pela parte da parte internacional, do cenário internacional. Qual deve ser o papel do Brasil no cenário internacional nesse momento de crescente tensão na geopolítica? A gente viu aí os Estados Unidos atacando o Irã, e o governo brasileiro até condenando esse ataque. Qual que é a sua opinião a respeito do assunto? Eu acho que o Brasil hoje ele não tem condição de discutir nada porque o Brasil está muito fraco. Se o Brasil permite que o Comando Vermelho e o PCC controlem boa parte das suas cidades, ele não tem condição de falar sobre o Irã, ele não tem condição de falar sobre Israel, ele não tem condição de falar sobre a Ucrânia. Muito pelo contrário, o Brasil estava gastando muito tempo ultimamente falando de assuntos que ele não tem a menor condição de interferir. O Brasil é fraco, o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil não está no Conselho de Segurança da ONU. Ninguém liga para a opinião do Brasil. E o Brasil só se queima dando essas opiniões idiotas que ele fica dando. Na época do Bolsonaro, ele ficava dando opiniões desnecessárias sobre mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque, sei lá, ia reforçar o status de Jerusalém como pertencente ao Estado de Israel. Sendo que nem os israelenses estavam pedindo isso pro Brasil. Era só uma babaquice do Bolsonaro. Já o Lula fica lá tentando defender o Putin, a Venezuela, o Irã, a todas as oportunidades que ele tem. Ou seja, é ridículo. O Brasil tem que focar em resolver a sua segurança interna, melhorar a sua competitividade, porque aí ele passa a ter parceiros comerciais melhores, e o Brasil tem que resolver os vizinhos dele, que estão basicamente exportando droga e gente para os Estados Unidos da América, ou seja, pacificar a América do Sul, ser o líder da América do Sul, e com base nisso se tornar um líder global para sentar na mesa com os principais países do mundo. O MBL apoiou Jair Bolsonaro em 2018.
Não. Não apoiou? A gente apoiou no segundo turno com ressalvas, mas apoiamos no segundo turno. E depois Agora, ele passou a ser crítico do governo, né? sim, mas assim, a gente nunca teve com o Bolsonaro. Porque os bolsonaristas falam assim, vocês surfaram. Mentira, o Bolsonaro que surfou nessa onda. Quem fez as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff foi o MBL. O Bolsonaro veio aparecer pra valer Inclusive, depois. você se destacou nisso, né? Você foi um dos destaques na questão do impeachment da Dilma, Sim, né? eu fundei o MBL, eu convoquei com os rapazes as primeiras manifestações e eu fui vice-presidente do comitê do impeachment lá em Brasília. Então, eu fui um dos organizadores centrais desse processo. E aí mudou, se tornou crítico do governo do Jair Bolsonaro. Sim, eu Mas já por qual- era crítico. Sim, mas qual que foi o maior motivo para ser... São muitos. O Bolsonaro é fraco, o Bolsonaro é corrupto, o filho dele é corrupto, ele traiu os eleitores. Essa soma de, vamos dizer, práticas erradas e essa postura hegemônica burra que ele tem, ou seja, ele viu assim, ele percebeu que era muito fácil enganar os brasileiros, muito fácil enganar os próprios eleitores, e ele basicamente mordeu a maçã, como a Eva, né? Aquela coisa da tentação de, poxa, eu posso seguir o mesmo caminho que o Lula. Ele tinha a opção de não ser o Lula, ele escolheu ser um Lula. E aí ele escolheu ser o Lula sendo populista, mentindo para os seguidores, fazendo essa estratégia de manipulação sentimental, igualzinho o que o Lula faz, e a gente se opôs a isso, a gente não aceita essas coisas. O senhor acredita que vai vingar essa candidatura, uma pré-candidatura do Flávio Bolsonaro? Como pré-candidatura, sim. E até como candidatura, vamos dizer, para ficar entre os 3 primeiros, ele vai ficar entre os 3 primeiros em qualquer cenário.